Segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo Reis, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Segundo Reis, capítulo de número 2. Vamos ler. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 19. Quem já encontrou, diga amém. Vamos ler. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como meu senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus eterno Pai, revela a Tua palavra para as nossas vidas, ó Senhor. Nos dê uma boa assimilação e entendimento da Tua palavra. Fale com a Tua igreja, Senhor. Instrua-nos, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Todos digam amém? Desocupe a sua mão, aplaude o Senhor nessa noite, dizendo glória a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, esta semana que passou, eu refleti muito nesse texto. Esta semana que nós passamos, Deus me deu esta palavra. E Deus falou muito em meu coração acerca desta palavra. Deus tem ministrado de uma forma muito especial o entendimento, o conhecimento desse texto. Essa palavra que nós acabamos de ler, esta palavra mostra o começo do ciclo de Eliseu, o começo do ministério de Eliseu na nação de Israel, para a nação de Israel. Deus levanta Eliseu depois de Elias. Eliseu era o sucessor de Elias. O próprio profeta Elias ungiu Eliseu para que ele continuasse no ministério profético naquela nação. E esse profeta Eliseu, ele surge. E ele surge depois de Elias ter sido arrebatado, ter sido transladado. Dentro da história da palavra de Deus, nós temos dois homens que não provaram a morte, que foram transladados: Enoque e Elias. Então esses dois nomes, Enoque e Elias, são homens que a morte deles, ou melhor, o desaparecimento deles da terra, foi algo que deixou e deixa ainda um pouco ligado, deixa as pessoas bem pensativas. Como pode? O que Deus viu nesses homens para não permitir que a morte tocasse neles? Então Elias foi um homem diferenciado na época, fez vários milagres, foi transladado para os céus. E Eliseu vem depois disso. E quando Elias foi tomado de Eliseu, o profeta tinha dito: eu quero uma porção dobrada do Espírito de Deus que está na tua vida. Eliseu falou: se o Senhor é um profeta, eu também quero ser um profeta. Se o Senhor foi um instrumento para abençoar Israel, eu
Eu também quero ser um instrumento para abençoar Israel, mas eu quero a porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida. Eu quero passar pelos mesmos caminhos, eu quero experimentar as mesmas coisas, mas eu quero ver de forma dobrada a unção de Deus na minha vida. Então Eliseu foi um homem que sentia o desejo de ter Deus dentro dele, de ter o poder de Deus na vida dele. Eliseu foi um grande profeta. Diz a Bíblia que ele fez o dobro dos milagres que o profeta Elias fez. Ele fez o dobro desses milagres. A diferença é que Eliseu não foi trasladado ao céu. A Bíblia diz que Eliseu morreu, mas a Bíblia fala que quando ele foi enterrado, a cova de Eliseu era uma cova rasa. E diz a Bíblia que os ossos de Eliseu ali naquele lugar, mesmo aqueles ossos do profeta, mesmo ali, tinha a unção do Senhor, tinha a presença de Deus. E a Bíblia diz, queridos, que quando uma guerra aconteceu naquela região, diz a Bíblia que um soldado morre, e os outros soldados viram seu amigo ali morto, e disseram: não vamos deixar o corpo dele aqui exposto, vamos achar uma vala, vamos achar uma cova, vamos achar um buraco e enterrar esse morto lá dentro do buraco. E diz a Bíblia que eles acharam a cova de Eliseu, aquela cova rasa de Eliseu, e quando eles pegam o corpo do soldado morto e jogam dentro da cova de Eliseu, diz a Bíblia que a unção estava nos ossos, e aquele homem ressuscitou para a honra e glória do nome de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, até na morte, a presença do Senhor continua sobre a vida dele. Quantos querem a unção de Deus aqui? Então levante a mão para o céu e glorifique e adore ao Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia! Assim começa o ministério de Eliseu. A Bíblia diz que ele sai ali do Jordão, ele atravessa o Jordão e pega a capa de Elias, a capa que tinha caído de Elias, toca no Jordão. A Bíblia diz que as águas do Jordão foram abertas. Ele vai para o outro lado, ele atravessa o Jordão, e a Bíblia diz que dali daquela região ele sai daquele lugar, e o Espírito de Deus pega o profeta e leva ele para as terras de Jericó. Agora Eliseu se vê numa terra, e ele não estava entendendo o porquê que Deus estava levando ele para aquele lugar. O Senhor nos leva para alguns lugares, o Senhor nos põe em algumas situações, e nós não entendemos o porquê das coisas. Quem entendeu, diga amém. O Senhor proporciona encontros na nossa vida, e por que não dizer desencontros na nossa vida, e nós não entendemos o porquê. Deus te trouxe aqui para você estar aqui hoje ouvindo essa palavra, para você congregar conosco. Deus tem um propósito com você aqui dentro. Diga para quem está ao teu lado: Deus tem um propósito com você aqui dentro. Fala assim, teu irmão: Deus vai te usar aqui dentro. Diga para ele: Deus vai te usar aqui dentro. Deus tem um propósito com você aqui dentro. Você que está ouvindo esta palavra, Deus tem um propósito para você ouvir esta palavra hoje. Deus sabe o que está fazendo. Eliseu chega na cidade de Jericó, aquela cidade grande, aquela cidade que a Bíblia diz que era uma grande cidade, era uma grande população morava naquela cidade. E Eliseu chega naquele lugar, não começa entendendo o porquê. Uma cidade portuária, uma cidade que tinha um comércio muito forte, um entra e sai de pessoas. E quando Eliseu entra naquele lugar, diz a Bíblia que os homens daquela cidade, os homens que talvez governavam, gerenciavam aquela cidade, os gestores daquela cidade, ficaram sabendo que Eliseu estava ali, ficaram sabendo que Eliseu estava naquele centro, e eles foram até o profeta. Eles procuraram o profeta porque eles sabiam que um homem de Deus, quando ele chega no lugar, o homem de Deus, quando ele entra num lugar, quando ele entra, seja numa casa, seja numa cidade, onde nós colocamos as plantas dos nossos pés, o Senhor faz a diferença. Quando Deus me trouxe para a Vila Brasilândia, quando Deus me trouxe para ser pastor desta região, eu era pastor de uma outra região, eu era pastor lá de Santana, dirigi um trabalho em Santana e um trabalho lá no Morumbi, dois extremos da cidade. E quando Deus me trouxe para a Brasilândia, eu falei: Senhor, eu não quero ser mais um na Brasilândia, eu não quero ser mais um, eu não quero ser mais um em
igreja aqui, eu não quero ser mais um pastor desse bairro. Eu preciso ver a diferença, Senhor. Eu preciso ver a tua glória, eu preciso ver o teu milagre, eu preciso ver a tua mão nas nossas vidas. E Deus começou a fazer uma obra em 3 bairros do outro prédio onde nós estávamos, até esse prédio aqui, queridos. O Senhor começou a fazer uma obra gloriosa, o Senhor começou a salvar vidas, o Senhor começou a libertar vidas, o Senhor começou a resgatar pessoas, o Senhor começou a fazer cessar o tráfico de droga em muitos lugares onde o Senhor tem nos levado. O Senhor tem resgatado vidas através deste lugar. Sabe por quê? Porque a unção do Senhor, a presença de Deus, ela está sobre as nossas vidas, ela está sobre esta igreja, ela está neste lugar. E é por isso que esta rua, ela nunca mais foi a mesma desde quando o Senhor colocou esta igreja aqui dentro, aqui nesta rua. Eu quero profetizar algo de Deus nessa noite, que onde você for trabalhar, onde você entrar, onde você estiver, se lá tiver briga, se lá tiver contenda, eu profetizo que quando você entrar, a contenda vai cessar, querido. Eu profetizo que a miséria vai cessar. Eu profetizo que o espírito da morte vai ter que bater em retirada, porque a unção do Senhor, ela está sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que também acredita nisso, levante a mão para o céu e adore o Senhor e glorifica a Deus essa noite. Vão te procurar. Diga para o meu lado, vão te procurar. Vão bater na tua porta, vão ligar para você. A Bíblia diz que Eliseu chegou naquela cidade e mal ele chega na cidade. Chegaram para ele: profeta, nós precisamos da tua ajuda. O profeta se entendeu porque estava naquela cidade. Chegaram para ele e reuniram com o profeta e disseram: profeta, a questão é a seguinte, versículo 19: essa cidade ela é boa, essa cidade ela é bem localizada, essa cidade ela está em um ponto estratégico de Israel. As grandes cidades, elas sempre cresceram e se desenvolveram nas beiras de grandes rios. Na nossa cidade, aqui em São Paulo, nós temos um grande rio que corta a nossa cidade. É o rio Tietê. Nós temos outras cidades espalhadas pelo mundo. Nós temos em Cairo, no Egito, nós temos na França, em Paris. Nós temos grandes cidades que elas só cresceram e se desenvolveram porque também as beiras de rios, os lugares sempre mais prósperos, os lugares sempre mais frutíferos, elas cresceram e se tornaram populosas. Jericó era assim. E aqueles homens disseram: a terra é muito boa, mas as águas daqui são águas, olha o que diz aí no 19, são águas más, são águas amargas, são águas que não tem como nós bebermos dela ou darmos para os nossos animais, porque as águas daqui elas não são boas. E a terra, essa terra aqui, ela é uma terra estéril. Você planta e não nasce. Você vai lá e coloca a semente, você joga o adubo na terra, você faz todo aquele preparo na terra, e a terra ela não dá fruto, ela não prospera. Tem tudo para dar certo, tem tudo para prosperar, tem tudo para crescer, mas não dá certo. Esta semana eu fui orar numa casa, uma linda casa, uma mansão, e Deus me deu essa palavra quando eu orava nesta casa, que a terra é boa, que a terra tem tudo para dar certo, está bem localizada, porém as águas são amargas e ali não produz nada. Olha que palavra Deus me deu. E eu ali comecei a comentar com a pessoa da casa, comecei a explicar esta palavra, e foi essa a mensagem que Deus mandou eu ministrar aqui nesta noite. Esta cidade bem localizada, esta cidade boa, representa aquela pessoa que tem tudo para dar certo na vida, aquela pessoa que tem tudo para prosperar na vida, aquela pessoa que já teve várias oportunidades na vida.
aquele casamento